A graça e paz, bem-vindo a mais um devocional, mais um dia em que nós vamos ler e receber da palavra do Senhor. Estamos lendo a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e no final do ano nós teremos lido a Bíblia inteira e refletido mais sobre a palavra de Deus para o nosso crescimento. Vamos começar com uma oração. Senhor, obrigado por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de ler a Tua palavra. Fica conosco, Senhor, abençoa para que nós possamos compreender o que o Senhor tem para nós, para que seu Espírito fale em nossos corações, para ver o que o Senhor tem para nós. Isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E vamos começar em Êxodo 26. Então, Moisés estava recebendo as instruções de como construir a Arca da Aliança, recebeu, e agora recebendo as instruções de como construir o tabernáculo, ou seja, o primeiro templo que ia ser utilizado para os cultos ao Senhor. E diz o seguinte: faça o tabernáculo com 10 cortinas de linho finamente tecido. Enfeite as cortinas com fios de tecido azul, roxo e vermelho, e com querubins bordados com habilidade. Essas 10 cortinas devem ser todas exatamente do mesmo tamanho, com 12 metros de comprimento e 1,8 metro de largura. Junte 5 cortinas para formar uma cortina longa e depois junte as 5 restantes para formar outra cortina longa. Faça laços de tecido azul na borda da última cortina de cada conjunto. Os 50 laços ao longo da borda da cortina do primeiro conjunto devem coincidir com os 50 laços da cortina do outro conjunto. Em seguida, faça 50 colchetes de ouro e use-os para prender as cortinas longas uma à outra. Deste modo, o tabernáculo será formado de uma só peça contínua. Faça 11 cortinas de tecidos de pelo de cabra para cobrir o tabernáculo. Essas 11 cortinas devem ser todas exatamente do mesmo tamanho, com 13,5 metros de comprimento e 1,8 metro de largura. Junte 5 cortinas para formar uma cortina longa e depois junte as 6 restantes para formar outra cortina longa. No segundo conjunto de cortinas, deixe uma sobra de 90 centímetros de tecido pendurada sobre a parte da frente da tenda. Faça 50 laços para a borda de cada cortina longa, em seguida faça 50 colchetes de bronze e prenda com eles os laços das cortinas longas. Assim, a cobertura da tenda será formada de uma só peça contínua. Os 90 centímetros restantes do tecido da cobertura ficarão pendurados na parte de trás do tabernáculo. Deixe pendurado de cada lado os 45 centímetros restantes de tecido, para que o tabernáculo fique inteiramente coberto. Complete a cobertura da tenda com uma camada protetora feita de peles de carneiro tingida de vermelho e uma camada de couro fino. Olha que interessante, o Senhor aqui ele não está só se preocupando com a estrutura do tabernáculo. Alguns pontos, né? Primeiramente, ele se preocupa para que as coisas sejam em ordem, as coisas sejam bem feitas, as coisas sejam de forma perfeita. Ele é o Senhor Criador do universo, Ele é o Criador de tudo que existe. Nós vemos a perfeição da sua vontade nas coisas que existem, nas plantas, nos animais, nas pessoas. Apesar de tudo que acontece em decorrência do pecado de Adão e da degradação da humanidade, ainda assim nós vemos a perfeição. Olha quantas coisas impressionantes a humanidade consegue fazer. Isso porque nós somos a imagem e semelhança de um Deus Criador. E a gente vê que esse Deus Criador se preocupa com a forma que o templo que ele fez que ele pediu para fazerem, para adorá-lo, fosse feito. Não que isso signifique que nós devemos colocar mais importância nas construções dos homens do que no nosso coração. Mais para frente, Jesus e a palavra vai dizer que o mais importante é o nosso coração, onde ele habita, do que o externo.
Mas, ao mesmo tempo, ele fala de que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio, nossas mãos fazem do que nosso coração está cheio. Se o nosso coração está cheio das coisas de Deus, o Deus que é perfeito, o Deus que criou esse mundo perfeito, nós também tenderemos a querer fazer as coisas bem feitas, a fazer as coisas bonitas, as coisas o mais perfeito que nós pudermos fazer. E isso mostra que nós temos que tomar cuidado com as coisas de Deus. Nós temos que nos preocupar em como o templo, né, onde a igreja se reúne, o templo, se ele está limpo, se o templo está bem arrumado, se o templo está apresentável diante de Deus, não porque Deus precise de um lugar, mas porque a gente vê que ele se importa com que as coisas sejam bem feitas. Isso vale para tudo na nossa vida, né? Tudo que nós formos fazer, que seja para a glória de Deus. E se eu estou fazendo para a glória de Deus, eu vou fazer da melhor forma que eu puder. Verso 15. Para a estrutura do tabernáculo, construa armações de madeira de acácia. Cada armação deve ter 4,5 metros de altura e 67,5 centímetros de largura, com 2 hastes na parte inferior de cada armação. Todas as armações devem ser idênticas. Construa 20 armações para sustentar as cortinas do lado sul do tabernáculo. Faça também 40 bases de prata, 2 para cada armação, para que as hastes se encaixem firmemente nas bases. Para o lado norte do tabernáculo, construa outras 20 armações, com 40 bases de prata, 2 bases para cada armação. Construa 6 armações para a parte de trás, o lado oeste do tabernáculo, junto com mais 2 armações para reforçar os cantos das 2 extremidades do tabernáculo. As armações dos cantos serão emparelhadas na parte inferior e firmemente ligadas uma à outra, na parte superior com uma argola, formando um só suporte de canto. Siga o mesmo procedimento para ambos os suportes de canto. O tabernáculo, portanto, terá 8 armações na parte de trás, encaixadas sobre as 16 bases de prata, 2 bases para cada armação. Faça travessões de madeira de acácia para ligar as armações, 5 travessões para o lado norte do tabernáculo e 5 travessões para o lado sul. Faça também 5 travessões para a parte de trás do tabernáculo, que ficará virada para o oeste. O travessão central, ligado a meia altura às armações, se estenderá de uma ponta a outra do tabernáculo. Revista as armações com ouro e faça argolas de ouro para sustentar os travessões. Também revista com ouro os travessões. Arme o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte. Para o interior do tabernáculo, confeccione uma cortina especial de linho, finamente tecido. Enfeite-a com os fios de tecido azul, roxo e vermelho e com querubins bordados com habilidade. Pendure a cortina em ganchos de ouro presos em 4 colunas de madeira de acácia revestida de ouro e apoiada sobre as 4 bases de prata. Pendure a cortina interna com colchetes e coloque a arca da aliança atrás da cortina. Essa cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo. Quando a gente diz lá quando Jesus morreu, que o véu do templo se rasgou. O véu do templo é exatamente isso. É essa cortina que faz a separação do lugar santo ao lugar santíssimo. E atrás dessa cortina a gente vai ver que só podiam passar um sacerdote uma vez no ano, e ele tinha que fazer um monte de procedimento. Ou seja, era aquilo que dividia os homens da presença maior de Deus. E quando Jesus morreu, esse véu se rasgou, representando que agora nós temos livre acesso à presença de Deus. Verso 34. Coloque a tampa, o lugar de expiação, sobre a arca da aliança, dentro do lugar santíssimo. Coloque a mesa do lado de fora da cortina interna, no lado norte do tabernáculo, e posicione o candelabro em frente à mesa, ou seja, no lado sul. Confeccione outra cortina para a entrada da tenda. Ela deve ser de linho finamente tecido e artisticamente bordada com fios de tecido azul, roxo e vermelho. Faça 5 colunas de madeira de acácia.
revista-as com ouro e pendure nelas a cortina com ganchos de ouro. Mande fundir 5 bases de bronze para as colunas. Eu tentei pegar aqui algumas imagens, só para entender um pouquinho, porque lendo a descrição às vezes fica complicado de entender. Mas esse aqui é mais ou menos uma representação do que a gente está lido. Aqui, lógico que está cortado, né, o tabernáculo, mas aqui a gente vê a cortina que foi feita em um só pedaço. Deixa eu ver, tem outro aqui outro cortado, né? Então você vê a cortina, tem um aqui que está inteiro, ó. Então seria a cortina. Esse aqui não sei se são feitos dos mesmos materiais, mas é alguma coisa mais ou menos parecida, só para ter uma ideia. Então tem as bases, tem as colunas, tem o revestimento feito de madeira. Aqui tem um pouco melhor aqui, talvez a cortina, como é feito, para cobrir. Aí você precisa prender a cortina, então você tem os buracos que eram feitos de ouro para conseguir prender. E aí aqui dentro você tinha a Arca da Aliança, você tinha o manto que separava, a cortina que separava o Santo dos Santos, você tinha o candelabro, você tinha a mesa dos pães, você tinha o altar da propiciação, né, do sacrifício. Então, tinham todos esses elementos aqui. Acho que com essa imagem dá para ter mais ou menos uma ideia de como funciona isso. Voltando aqui, capítulo 27. Usando madeira de acácia, construa um altar quadrado com 2,25 metros de largura e comprimento e 1,35 metros de altura. Faça uma ponta em forma de chifre para cada um dos 4 cantos, de modo que as pontas e o altar formem uma só peça. Revista o altar com bronze. Faça baldes para recolher as cinzas. E também bacias, garfos para carne e braseiros, todos de bronze. Faça ainda uma grelha de bronze e 4 argolas de bronze, uma para cada canto da grelha. Coloque-a à meia altura do altar, debaixo da borda. Para transportar o altar, faça varas de madeira de acácia e revista-as com bronze. Passe as varas por dentro das argolas dos 2 lados do altar, quando ele for transportado. O altar deve ser oco e feito de tábuas. Faça-o de acordo com o que lhe foi mostrado no monte. Em seguida, faça um pátio para o tabernáculo, fechado com cortinas de linho finamente tecido. As cortinas do lado sul terão 45 metros de comprimento e serão penduradas em 20 colunas apoiadas firmemente em 20 bases de bronze. Pendure as cortinas com ganchos e argolas de prata. Coloque do lado norte as cortinas idênticas a essas, com 45 metros de comprimento, penduradas em 20 colunas apoiadas firmemente em 20 bases de bronze. Pendure as cortinas com ganchos e argolas de prata. As cortinas do lado oeste do pátio terão 22,5 metros de comprimento e serão penduradas em 10 colunas apoiadas em 10 bases. No lado do pátio, ou seja, na parte da frente, as cortinas também terão 22,5 metros de comprimento. A entrada do pátio ficará do lado leste, situado entre 2 cortinas. A cortina do lado direito terá 6,75 metros de comprimento e será pendurada em 3 colunas apoiadas em 3 bases. A cortina do lado esquerdo também terá 6,75 metros de comprimento e será pendurada em 3 colunas apoiada em 3 bases. Para a entrada do pátio, confeccione uma cortina com 9 metros de comprimento. Faça-a de linho finamente tecido e enfeite-a com lindos bordados de fio azul, roxo e vermelho. Pendure-a em 4 colunas, cada uma firmemente apoiada em sua própria base. Todas as colunas ao redor do pátio devem ter argolas e ganchos de prata e bases de bronze. Um detalhe, não sei se você já parou para pensar, mas são várias bases feitas de metal, são várias colunas, são argolas, e o povo ele estava se movendo no deserto. Então você precisava de muitas pessoas, tanto para carregar
toda essa estrutura, quanto para montar, para desmontar. Então, era talvez um grande trabalho para você conseguir fazer toda a logística de você montar o tabernáculo, de você desmontar para que eles pudessem se mover, e eles ficaram no deserto por 40 anos. Então, tanto que mais para frente, o Senhor até designa o povo de Levi, que são os levitas, para fazerem todo esse trabalho, cuidar das coisas do templo do Senhor. Então, cuidar dessas bases, cuidar dessas cortinas, cuidar de todos os objetos do templo, como montar, desmontar. Então, às vezes, as pessoas consideram os levitas como as pessoas que cantam na casa do Senhor. Hoje em dia, os levitas têm as pessoas usam essa atribuição para os levitas. Mas se a gente for ver aqui na palavra do Senhor, os levitas eram aqueles que cuidavam de tudo da casa do Senhor. Então, toda a estrutura, manutenção, a parte do louvor incluía também, mas era uma das partes de todo o processo que existia em se ter o templo do Senhor. Verso 18. No total, o pátio terá 45 metros de comprimento e 22,5 metros de largura, com divisórias feitas de cortina de linho, finamente tecidos, com 2,25 metros de altura. As bases das colunas serão de bronze. Serão de bronze todos os utensílios para as cerimônias do tabernáculo, além das estacas usadas para sustentar o santuário e as cortinas do pátio. Ordene aos israelitas que lhe tragam óleo puro de oliva para a iluminação, a fim de manter as lâmpadas sempre acesas. O candelabro ficará na tenda do encontro, do lado de fora da cortina interna que protege a arca da aliança. Arão e seus filhos manterão as lâmpadas acesas na presença do Senhor a noite toda. Essa é uma lei permanente para o povo de Israel e deve ser cumprida de geração em geração. E aqui agora a gente entra em Mateus 25. E Jesus continua. Então, o reino do céu será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: Vejam, o noivo está chegando! Saiam para recebê-lo! Todas as virgens se levantaram e pegaram suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: Por favor, nos dê um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: Não temos o suficiente para todas. Vão e comprem o óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento, e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram ao lado de fora chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. E aqui, novamente, Jesus ensinando que nós temos que estar sempre prontos, temos que estar diariamente perto de Deus. Nós temos que estar constantemente preocupados, porque nós não sabemos o dia em que Ele virá. Seja uma volta em conjunto, coletiva para toda a igreja, seja a volta individual quando chegar nossa hora aqui nessa terra. Então, algumas pessoas vivem a vida como se não existisse Deus, distante de Deus, as próprias vontades, entregue aos próprios desejos, e pensam: quando eu chegar mais no fim da vida, quando eu ficar mais velho, eu entrego a minha vida para Deus. Aí eu aquieto, eu acalmo e eu vou para Deus. E, na realidade, essa pessoa às vezes não está com o coração sincero buscando a Deus. Quase com certeza. Na verdade, ela está tentando comprar o céu, mas de última hora. E nós precisamos estar atentos, porque pode ser que hoje seja a última hora, hoje seja o último dia, e talvez você não esteja preparado. Então nós temos que estar sempre, sempre atentos.
Esse é um dos motivos da gente fazer o devocional todo dia, de nós lermos a palavra todo dia, para que a gente possa se fortalecer, para que a gente possa estar cada dia mais perto de Deus, para que quando chegar essa hora, a gente esteja com as lamparinas cheias de óleo e a gente possa entrar com o noivo, com Jesus na salvação. Verso 14. O reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, dividindo-o de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos, e ao último 1 talento. Então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro do seu senhor. Só um detalhe aqui, não sei se você já parou para ver. O talento, eu sempre imaginei que o talento fosse como se fosse uma moeda de ouro. Então eu imaginei, um recebeu 5 moedas de ouro, o outro recebeu 2 moedas de ouro, o outro recebeu 1 moeda de ouro. Mas na realidade, se eu não me engano, 1 talento são 35 quilos de ouro, se eu não me engano. Mas é uma quantidade grande de dinheiro. Então 5 talentos era muito dinheiro. Mesmo 1 talento era bastante dinheiro, que não era algo que você poderia perder de uma vez, se você fizesse um investimento. Depois de muito tempo, o Senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O Senhor me deu 5 talentos para investir, e eu ganhei mais 5. O Senhor disse: Muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: O Senhor me deu 2 talentos para investir, e eu ganhei mais 2. O Senhor disse: Muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu: Servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida ordenou: Tirem o dinheiro deste servo e deem ao que tem os 10 talentos, pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia. Mas do que nada tem, mesmo que não tenha, lhe será tomado. Agora lancem este servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. E aqui é uma preocupação com as capacidades que o Senhor nos dá. Será que nós estamos utilizando os dons, capacidades que o Senhor nos dá para causar um impacto real no reino? Será que nós, seja qual for a habilidade que o Senhor nos deu, será que nós estamos utilizando ela na casa do Senhor, utilizando para espalhar o Evangelho, utilizando para construir e trazer a manutenção na casa do Senhor? Ou será que nós estamos guardando para nós mesmos, sendo por preguiça, seja por medo de não ser suficiente? A gente tem que saber que o Senhor está nos chamando, e se o Senhor nos deu, é porque Ele acredita que Ele sabe que nós temos a capacidade. Então, deixa a preguiça de lado. Assim como o provérbio diz, ó preguiçoso, vai ter com a formiga, porque a formiga, ela trabalha dia e noite. Salmos 31, do 1 ao 8. Ao regente do coral, Salmo de Davi. Em ti, Senhor, me refugio, não permitas que eu seja envergonhado. Salva-me por causa da tua justiça, e inclina o teu ouvido para me escutar e livra-me depressa. Que tu seja minha rocha, tu sejas para mim rocha de proteção, fortaleza onde estarei seguro. És minha rocha e minha fortaleza. Por causa do teu nome, guia-me e conduze-me. Tira-me da armadilha que me prepararam, pois só em ti encontro proteção.
Em tuas mãos entrego o meu espírito. Resgata-me, Senhor, pois és fiel, pois és Deus fiel. Detesto os que adoram ídolos inúteis. Eu, porém, confio no Senhor. Exultarei e me alegrarei em teu amor, pois viste minha aflição e te importas com minha angústia. Não me entregaste a meus inimigos, mas me puseste em lugar seguro. E por fim, Provérbios 8, do 1 ao 11. Escutem, pois a sabedoria chama. Ouçam, porque o entendimento levanta a voz. A sabedoria, o conhecimento, o entendimento sempre está ao nosso dispor. Basta nós nos propormos, nós nos levantarmos para ir atrás deles, porque a sabedoria chama. No alto dos montes, junto ao caminho, a sabedoria se coloca nas encruzilhadas. Ao lado das portas da cidade, na entrada, ela anuncia: a vocês eu clamo, a todos vocês. Levanto minha voz para todo o povo. Vocês, inexperientes, mostrem discernimento. Vocês, tolos, mostrem entendimento. Ouçam, pois tenho coisas importantes a lhe dizer. Tudo que digo é correto, pois falo a verdade, e toda espécie de engano é detestável para mim. Meu conselho é justo, e não há nele que distorça a verdade, e não há nada nele que distorça a verdade ou dela se desvie. Minhas palavras são claras para os que têm entendimento e corretas para os que têm conhecimento. Escolham minha instrução em vez da prata e o conhecimento em vez do ouro puro, pois a sabedoria vale muito mais que rubis. Nada do que você deseja se compara a ela. Será que a gente está dando essa importância para a sabedoria? Porque aqui a palavra diz que a sabedoria vale mais do que rubis, vale muito mais do que ouro puro. Então é importante que nós possamos dar a importância que a sabedoria requer. E essas foram as palavras que nós tínhamos para hoje. Espero que você tenha sido abençoado, espero que você tenha sido edificado, que essas palavras continuem na sua mente durante o dia, meditando, para que elas possam cada vez mais se enraizar nas nossas vidas. Vamos fazer uma oração para terminar. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por essas palavras. Abençoa para que elas possam, Senhor, trazer edificação e mudança nas nossas vidas, para que nós possamos, Senhor, cada dia mais nos aproximar aquilo que o Senhor espera de nós. Senhor, fica conosco nesse dia, abençoa aqueles que vão trabalhar, abençoa aqueles que vão descansar neste sábado, abençoa aqueles que irão na tua casa, abençoa todos aqueles que terão alguma atividade, para que essas atividades sejam para a tua glória, para que nós possamos, no nosso dia a dia, honrar o teu nome com as nossas ações, atitudes, palavras, com nossos olhos e pensar. Senhor, abençoa aqueles que estão doentes, abençoa aqueles que estão precisando de uma oportunidade de emprego, abençoa aqueles que, Senhor, estão angustiados e com algum problema. Que o Senhor cure, Senhor, que o Senhor abra portas, que o Senhor venha trazer alívio, descanso e refrigério para a alma. Senhor, fica conosco mais esse dia e abençoa para que nós possamos continuar cada dia mais perto de Ti. Isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que você tenha um dia abençoado, que você, tudo que você fizer dê certo, prospere. E nós nos vemos amanhã para mais um devocional. Fique com Deus.